boa tarde. Que Deus abençoe a cada um que vai assistir esse vídeo, de perto ou de longe. Que a presença do Senhor Jesus esteja na sua casa, nessa noite que vai iniciar daqui a pouco. Que você se sinta fortalecido, que você receba paz, receba luz na sua vida. Que o Senhor Jesus venha tocar do alto da cabeça à planta dos pés nesse momento. Que você sinta o abraço dele em você. Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua vida e com ele, em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Que você receba a presença do Senhor Jesus na sua casa. Hoje estou estudando sobre heranças, estou estudando sobre temor a Deus e o livro que eu estou meditando é 1 Reis 21, que fala de um personagem chamado Nabote. Dois personagens na realidade, mas nós vamos aprender um pouco com o Nabote, através da luz da palavra que fica em 1 Reis 21. Vamos lá? Nabote recusa vender sua vinha a Acabe. 21. Sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote o Jerezita uma vinha que em Jereel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo, dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei sua valia em dinheiro. Então, o Acabe era o rei e ali junto ao palácio tinha a vinha do Nabote. E ele se interessou para fazer uma horta, um jardim, e foi lá fazer uma proposta para o Nabote, que daria outra vinha melhor, ou daria, se o Nabote aceitasse, uma quantia em dinheiro, queria comprá-la. Só que o Nabote, nós vamos ver aqui, que ele não aceitou, porque ele tinha princípios. Vamos lá? Versículo 3. Porém, Nabote disse a Acabe, guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então, Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, o Jerezita, lhe falara, dizendo, não te darei a herança de meus pais. E deitou na sua cama, ficou doente, ficou entristecido. Nisso veio a sua esposa, que era Jezabel, e disse porque ele estava desgostoso, porque o espírito dele estava daquela maneira. E ele disse, fez um charminho lá, eu estou assim, porque eu falei em comprar a vinha do meu vizinho, dar um dinheiro, e ele não aceitou. Aí ela falou assim, então Jezabel, sua mulher, no versículo 7, lhe disse, governa tu agora no reino de Israel. Governa tu agora no reino de Israel, levanta, come pão, alegra teu coração e te darei a vinha. Então ela já tinha tramado tudo, falou, se ele governa, não era para ele ficar triste, que ela ia resolver o assunto. Tomou as dores do marido e foi agir. Aí, aqui no 8, ela fez uma trama, contratou pessoas, escreveu uma carta, contratou pessoas maus para fazer uma acusação para o Nabote, para acusá-lo, e tramou o assassinato do homem lá, para então o esposo possuir essa herdade. Mas por que que o Nabote, esqueci o nome dele, Acabe, ele não entendeu que a questão ali da venda não era dinheiro. Não era. Ele estava oferecendo uma vinha melhor ou dinheiro para comprar, mas por Nabote não era dinheiro. Tem coisas, irmãos, que a questão não é o valor, o dinheiro, são outras questões na nossa vida. Porque aqui não era dinheiro, por quê? Lá em Números 36:7, está falando, essas terras não poderiam ser vendidas, porque o Senhor assim o tinha determinado.
Números 36, 7. Vamos ver para não ficar nas minhas palavras? 36. Olha aqui, 36, 7. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. Então, não poderia vender. Aqui no Levítico 25, 23, também fala sobre isso. E o Nabote, ele conhecia esses princípios, era temente, por isso que ele deu aquela resposta para o Acabe, que não poderia vender. Só que o Acabe não entendeu. Levítico 25, 23. Ele não entendeu, foi para casa, deitou, fez um charme lá, ficou tristinho. Aí quando a esposa chegou, perguntou, ele falou, não, que eu quero comprar a vinha, mas ele não quis me vender nem por um bom dinheiro. 25, 23. E ela foi lá resolver da maneira dela, errada. 25, 23. Olha o que está escrito. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Então, a terra não poderia ser vendida, porque o Senhor estava falando, ó, a terra não se venderá em nunca se venderia, porque a terra é minha. Eles eram estrangeiros, eram mordomo, eles estavam ali para cuidar daquela terra, eles estavam ali, a vinha era dele, mas ela não poderia ser vendida. Ele tinha esse entendimento, mas o outro não tinha esse entendimento. E a esposa foi, tramou. No 8 está escrito que ela pegou cartas, selou, pegou a frente do marido, falou, fez uma trama lá, e resumindo, fez uma calúnia contra o Nabote, foram lá, tiraram o Nabote para fora, apedrejaram, e ela... E assim ele morreu. E no 14 está falando, então vieram a Jezabel dizendo, Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu o que ouvi no Jezabel, que já foram apedrejados, Nabote, e morreu, disse a Jezabel a Acabe, levanta, possui a vinha de Nabote, o Jezreelita, a qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive mais, é morto. Ela tinha mandado executar. E sucedeu o que ouvindo Acabe, que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, para possuir. Então, que através dessa palavra nós venhamos cada dia mais aprender, ter esse temor. Se é algo que Deus falou para não fazermos, que nós venhamos respeitar, mesmo que para isso venhamos pagar. O Nabote, ele tinha tanto temor que ele falou aqui no versículo 3. Porém, Nabote disse a Acabe, guarda, meu senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Ele entendia que ele não poderia vender. Muitas das vezes nós sabemos o que devemos fazer, como devemos agir, mas nós saímos dessa palavra, dessa verdade e fazemos de uma outra maneira na qual vai trazer consequências sérias. O Acabe, ele olhou aquela vinha por estar do lado do palácio dele, para satisfazer um ego dele, de fazer uma horta, foi lá e fez a proposta. Quero comprar a tua vinha, porque está do lado do meu palácio, está vendo como me convém? Está até do lado do meu palácio, encostadinho, eu quero fazer uma horta, eu quero fazer um jardim, era algo para o ego dele. E fez a proposta, ele queria comprar realmente, dava dinheiro, uma vinha até melhor. Só que ele não respeitou e não entendeu os princípios do Nabote. Ele não teve esse entendimento. E ficou com um rosto adoentado, tristinho, porque o ego dele não tinha sido preenchido. A esposa viu, olhou e... Porque está triste? Não, você não é o rei, pode deixar que eu resolvo. Foi lá, resolveu da maneira dela e depois veio as consequências para a vida da família, mas eles foram lá e possuíram a terra do Nabote, que não poderia. E as consequências vieram. Que fique para nós esse ensinamento, que nós venhamos cada vez mais respeitar aquilo que Deus nos deixou, se a defender a nossa vinha.
Qual é a vinha que hoje Deus está falando para você guardar, para você não vender? Qual é a vinha? E qual é a vinha que você tem? Que você tem que guardar? É a sua casa, é a sua família. Quais os princípios que você tem que respeitar? Você e eu, estou respeitando o princípio do meu casamento? É a minha vinha, é a herdade. Tem aquilo que eu tenho que respeitar para com meu marido. Estou respeitando para com meus filhos. Estou respeitando para com a minha família no geral, para com meus amigos, para com o meu ministério. Então, que fique essas interrogações para nós hoje, que nós venhamos cada vez mais pedir à luz da palavra, que nós venhamos cada vez mais estar cumprindo com aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, honrando a palavra, honrando aquilo que está escrito em respeito a nossos filhos, nosso casamento, e vai ser só sucesso em nossa vida. Que você possa respeitar, que você possa honrar tudo aquilo que o Senhor Deus deu para mim e para você. Que fique essa mensagem, que você possa se levantar com essa mensagem, em nome de Jesus. Uma boa noite, que Deus abençoe, em Deus tudo posso.